E aí pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tibério e hoje eu vou fazer uma deck tech do deck Grixis Death Shadow no Modern. Bom, nesses últimos 4, 5 meses eu venho jogando com esse baralho e fui semifinalista de 2 torneios grandes aqui no estado de São Paulo. Um deles na cidade de São José dos Campos, o Casson, e o outro deles na cidade de São Paulo, o Circuito Liga Magic. Então eu poderia dizer que esse deck está trazendo os bons frutos para mim. Eu vou tentar aqui fazer um pouco explicar um pouco do main deck, explicar os porquês das escolhas e etc. Vou tentar também explicar um pouquinho das minhas escolhas de sideboard. Lembrando que nem o main deck, nem o sideboard é nada de outro mundo. Ele é bem parecido com as listas stocks que a gente tem atualmente de Death Shadow no MTG Goldfish, no MTG Top 8, tá? Não tem nada aqui muito diferente do usual. E se você está esperando um gameplay ao final desse vídeo, infelizmente não teremos. Atualmente eu só estou fazendo o deck tech, vou explicar escolhas, vou dar algumas dicas em algumas matches. E se tiver alguma coisa que você está com dúvida ou tiver alguma coisa que você gostaria de perguntar, pergunta aqui nos comentários que eu vou tentar responder o quanto antes para você. Eu vou tentar atender a todos e se eu não conseguir atendê-lo, já peço desculpa de antemão. Claro que a partir do momento que você for fazer esse comentário, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem joga com o deck também. Então vamos lá, vamos pegar o deck e primeiro vamos separar ele para o plano de jogo dele, né? Qual que é o plano de jogo desse Death Shadow aqui? O plano de jogo dele é simples, ele entra em 3 etapas, uma delas é matar o oponente o quanto antes, acho que imagino que isso seja o plano de jogo de qualquer deck modern, certo? Além de matar o oponente o quanto antes, tentar ganhar vantagens na quantidade de recursos utilizado pelo deck, ou seja, recursos de custo baixo que você pode utilizar com pouca mana e você pode fazer mais do que um recurso por turno, ou seja, quanto mais recursos por turno, mais chances de ver todas as suas cartas do deck, mais chances de castar as suas criaturas e coisas do tipo. Além disso, o último plano dele é controlar o jogo de uma forma plausível, certo? Porque, claro que a gente não tem só counter, a gente não tem só descarte, a gente está tentando controlar um pouquinho de cada. Então, a gente tem aqui remoções, a gente tem counters e a gente tem descartes. Então, a gente está tentando controlar 3 frentes do Magic, certo? Então, enquanto a gente está tentando controlar, a gente está tentando resolver criaturas para matar o oponente o quanto antes. E aí você me pergunta, tá bom, então esse é o plano de jogo, e como é que eu alcanço esse plano de jogo, né? Quais são as cartas que sinergicamente fazem com que esse plano de jogo funcione? A primeira e mais importante dela é o cara que dá o nome ao deck, certo? Death Shadow. Grixis pelas cores, Death Shadow é a criatura que dá o nome ao deck. O que essa criatura faz? Ela é uma criatura, uma mana 13/13, que recebe -X, onde X é sua vida. Ou seja, essa criatura começa a funcionar a partir de 12 de vida para menos. Tá, então como é que eu vou fazer para chegar nesse 12 de vida? Eu tenho que ficar esperando meu oponente me bater? E se for um controle? Claro que não. Por isso que o deck ele é todo voltado para que você perca a vida propositalmente para que você consiga castar o Death Shadow quanto antes. Cartas como Fetch Lands, com Shock Lands, Street Wraith, que você cicla pagando vida, Thoughtseize, que você casta pagando vida, na verdade você casta e se ela resolver você está pagando vida, e Dismember, que você pode castar pagando vida também. Então você pode perceber aqui que a gente tem muitas cartas sinérgicas que fazem você perder vida propositalmente para que o Death Shadow consiga entrar em campo quanto antes. Outra criatura forte desse baralho, Gurmag Angler. Como é que eu vou conseguir fazer o Gurmag Angler de forma rápida? Também usando cartas que custam pouco e enchem o cemitério de forma rápida. Uma delas é a Street Wraith, por custo quase que zero, 2 de vida. Ela já vai para o cemitério e te dá uma carta. Mrisha's Bubble, pelo um custo zero, vai para o cemitério e também te dá uma carta. E Totscour, que por uma mana consegue colocar 3 cartas no cemitério. 2 do 1000 e uma que é ela mesma. Ou seja, com 3 cartinhas aqui eu consigo basicamente colocar de 4 a 5 cartas, contando Fatlands que são estourados durante o jogo no cemitério, para que eu consiga caçar o Gurmag Angler o mais rápido no turno 2, ou seja, eu consigo caçar criaturas muito fortes nos primeiros turnos, a ponto que meu oponente provavelmente não vai ter uma resposta para elas e eu vou conseguir matar ele o quanto antes. Então, o plano de jogo é esse, e essas são as cartas que ajudam esse plano de jogo a acontecer. Aí você pode perguntar, tá bom, então, o plano de jogo é fazer criatura forte e tentar matar o quanto antes. Mas o que isso difere de um humanos? Por que eu quero jogar com esse deck e não quero jogar com humanos que também faz um monte de criatura? Por que eu jogo com esse deck e não jogo com Affinity que também faz um monte de criatura? Eu definitivamente penso que cada um tem um gosto de deck, cada um vai ter o seu pet deck, cada um vai dizer, eu prefiro humanos, porque apesar de ele não ter remoções, ele tem bastante criaturas, eu consigo matar meu oponente, eu prefiro control, porque eu gosto de counterar a mágica dos meus oponentes, etc. Então, o porquê que eu jogaria com esse deck, né? Eu vou
dar a minha experiência e explicar os motivos que eu uso esse deck. E aí, se você achar que é o suficiente para você jogar, eu espero que você goste e entre no barco do Grixis Death Shadow. O primeiro motivo para mim é o seguinte: pense num jogo de Magic. Um jogo de Magic, basicamente, ele é constituído de algumas áreas da qual você pode atuar. Uma delas é a mesa, a outra delas é a mão do oponente, a outra dela é o baralho do seu oponente, certo? Que ele vai comprar carta dali. E por último, o cemitério. O Grixis Death Shadow, até onde você consegue ver pelas cartas que tem aqui, ele consegue atacar 3 dessas 4 áreas do jogo. Ele consegue atacar a mão do oponente, ele consegue atacar a mesa, a mão do oponente na forma de descartes, correto? Ele consegue atacar a mesa do oponente na forma de remoções e ele consegue atacar o baralho do seu oponente. Em que sentido? No sentido de que no momento em que você tiver no top deck junto com o seu oponente, ou seja, o seu oponente está comprando carta do topo e a mesa dele está vazia e ele não tem mais o que fazer, e ele vai ter que começar agora a torcer para comprar cartas boas. Você tem counters para isso, ou seja, você está atacando as 3 áreas, você está atacando mesa, mão, topo do deck. Você não ataca o cemitério. Tudo bem, mas se você for pensar hoje em dia, são só 2 decks que usam o cemitério de forma a desenvolver o plano de jogo. Todos os outros, basicamente, usam essas 3 áreas: mesa, mão, topo do deck. Então, a partir do momento que eu penso que você tem um baralho que consegue atacar 3 das 4 maiores áreas do jogo, eu entendo que você está com uma porcentagem boa de conseguir vencer a partida, você tem chances de ganhar a partida e tudo mais, e já vem de encontro com, então tá bom, então quer dizer que o Death Shadow é o melhor deck do formato. Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que o Death Shadow ele tem uma boa chance de ganhar contra qualquer baralho do formato. Claro que decks que usam o cemitério como recurso, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Esse é o caso do R Fênix e é o caso do Dread. Só que é para isso que a gente tem o sideboard, para tentar arrumar essa dificuldade que esses baralhos que usam o recurso cemitério que a gente não ataca, melhorar pós-side. Então, a gente está aqui em um deck, a gente sabe o plano de jogo dele, sabe para onde a gente tem que ir e sabe o que ele está atacando, né? Qual é a área que esse deck consegue chegar. Então agora vamos falar sobre a escolha do main deck especificamente. O sideboard fica para depois. O main deck ele é constituído de 17 lands, sim, é uma contagem pequena para um deck, mas ele é desse tanto de lands, ou seja, uma contagem pequena porque a gente tem muita carta que cicla. Ciclar significa basicamente usar uma carta e comprar outra no lugar. Esse é o caso da Street Wraith e da Mishra's Bauble, fazendo com que a gente consiga chegar em 2, 3 lands, porque se a gente for parar para pensar nesse baralho, a gente tem aqui um baralho que custa no máximo 3 manas, certo? Visto que o Dismember é a carta mais cara desse baralho e ela custa 3 manas virtuais, visto que a gente pode pagar por vida. Se a gente for considerar o Snapcaster como ele castando e castando uma carta de 1 mana, a gente pode dizer também que ele custa 3 manas. Então a gente tem aqui um deck que tenha algumas cartas, umas 5 mais ou menos, que custam 3 manas, ou seja, 17 lands é o suficiente para você conseguir jogar, não zicar e não flodar também. Claro que o Magic tem um pouco da inevitabilidade, você pode comprar muita land, você pode comprar pouca land, mas a gente está tentando colocar um número de lands suficiente para que não aconteça nada disso. Primeira parte importante aqui das 17 lands. Você pode ver na internet que basicamente as lands são iguais a qualquer outra lista estoque. Existem listas que trocam uma das Blood Crypts, dessas 2 Blood Crypts aqui, por uma terceira Scalding Tarn. Eu, particularmente, não acho isso bom. Eu acho que você precisa ter, sim, a segunda Blood Crypt. Você tem a chance, sim, de, sem querer, milar com Totscour uma das Blood Crypts. E se você tiver só uma Blood Crypt e uma Steam Vents, você tem a chance de, talvez, tomando uma Ghost Quarter, tomando uma Field of Ruins na sua Steam Vents, ficar sem mana vermelha. E talvez você precise dela, principalmente para castar uma Temur Battle Rage ou castar as cartas do side. Então eu não recomendo cortar a segunda Blood Crypt por uma terceira Scalding Tarn. Essa é a primeira parte do main deck que eu acho importante deixar claro. Se você acha que tudo bem, tem pouca carta vermelha, eu vou cortar essa Blood Crypt, não tem problema. Eu não recomendo. A segunda parte importante é 4 Mishra's Bauble e nenhuma cantrip de 1 mana do tipo Serum Visions ou alguma coisa assim. Por quê? Eu considero que essas versões, que é bem parecida com o main deck do Sampardi, com o Jace Vim Project no main deck, eu gosto muito das 4 Mishra's Bauble. Ou seja, você consegue fazer iterações do tipo olhar o seu topo, ver se é isso mesmo que você quer e comprar com o Jace essa carta. Você consegue, com a Mishra's Bauble, iterações bacanas como olhar o seu topo e estourar uma Fat Land para que não
pegue a carta que está no topo, certo? Porque lembrando, a Mishra Bravo só olha, você não está fazendo scry. Então às vezes você olha o seu topo e vê assim, essa carta aqui não é boa nesse match. Você pode simplesmente fazer uma Fatland e estourar ela para que na próxima upkeep você compre uma carta diferente. Ou seja, você não precisa comprar aquela carta. Além disso, cartas de custo zero ajudam muito, não só no Gurmag, mas a flipar o Jacezinho. Então eu acho que vale a pena sim você ter 4 Mishra's Bauble nessa lista e não usar nenhuma outra cantrip de uma mana, porque as cantrips de uma mana elas custam uma mana, fazem você perder tempo no jogo, certo? Porque você tem que castar ela, passar, esperar um turno para depois castar o Jace Prodigy e coisas do tipo. Então atualmente eu considero 4 Mishra's Bauble o número certo de spells de custo zero e nenhuma cantrip de uma mana, nem Serum Visions, nem Sleight of Hand. Se você é um cara que não gosta de 4 Mishra's Bauble, eu tenho que ter uma cantrip de uma mana porque é o meu jeito de jogar, eu recomendo que você jogue primeiro com Sleight of Hand e depois sim, se você achar que ainda assim é necessário, Serum Visions. Por quê? Eu entendo que esse deck, para chegar no plano de jogo dele, que é conseguir matar o oponente da forma mais rápida possível, ele precisa da carta certa o quanto antes. Então, a partir do momento que você está jogando com Sleight of Hand, você já está olhando duas cartas, você já está escolhendo uma delas para já estar na sua mão, e você já pode castar ela e fazer o que você quiser. Se você faz ser um vídeo, você está comprando uma carta aleatória e olhando duas que no próximo turno você pode comprar. Então, esse tempo que você perde de esperar o próximo turno para poder comprar pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ainda mais num deck do qual você perde vida propositalmente, você muitas vezes está ali, né? No fio da vida final, dos 5 de vida, e um turno talvez não seja o que você quer, né? Ou seja, um turno talvez não seja o suficiente, talvez você nem tenha esse outro turno. Então eu recomendo primeiro Sleight of Hand, depois Serum Visions. Próxima parte importante aqui: 4 Stubborn Denials, 4 Thought Scours, 4 Fatal Pushes. Entendo que as listas de estoques todas jogam com isso padrão, não muda muito, porque basicamente os decks que mais aparecem no formato é o R-Fênix, que você precisa de push, e o Bolt não é tão importante. Algumas listas jogam com 3 pushes e um Bolt. Eu entendo que o Bolt não é tão importante assim, porque o número de humanos não tá tão grande. Existem humanos ainda no formato, que se o cara fizer uma Medley Mage e nomear Fatal Push, talvez você tenha um probleminha aí. Só que eu entendo que o número não é tão grande a ponto de que você precisa ter um Bolt. Eu entendo que o número de R-Fênix é maior, então o quarto Fatal Push é melhor do que o primeiro Bolt no main deck. 4 Thought Scours, meio que óbvio. Eu acho que não dá pra jogar com menos que 4 Thought Scour, porque você precisa fazer o Gurmag o quanto antes. Ele ajuda você a flipar o Jacezinho e ele ajuda a colocar carta pra você castar com o Snapcaster. Isso daqui eu acho que não pode diminuir. Tem que ser 4. 2 Inquisition of Kozilek e 4 Thoughtseize. Stock, 6 descartes. Os Thoughtseize sempre melhores, porque você perde vida ao resolvê-lo e você ajuda o Death Shadow a ser caçado antes. E Inquisition para completar as 6 descartes que você tem que ter no main deck. Acho que nunca diminuiria, por enquanto acho que é o ideal. E isso, para você ter uma noção de como isso pouco muda, as listas de um ano atrás de Grixis Death Shadow usavam 6 descartes. Então assim, isso aqui é basicamente estoque. 3 Snapcaster, basicamente estoque também. Recursão do deck, grind, você tá jogando um jogo que o recurso é importante, você tem um cara que pode fazer um recurso novamente, é muito legal no match, então assim, esse cara eu acho que é padrão. Jace Vim Project. Esse cara é discutível. Pessoas gostam de cantrip de uma mana ao invés de Jace Vim Project. Acha que o Jace ele é muito demorado, ele é muito lento. Castar uma criatura, passar e destapar é muito demorado. Eu prefiro ter uma carta de uma mana que faça outra coisa. Não vejo problema se você não gostar dessa lista que tenha de 2 Jace Vim Project e queira mudar para 2 cantrips de uma mana, não tem problema algum. Eu atualmente venho jogando com o Jace Vim Project e venho achando ele fantástico, porque apesar de você ter o R-Fênix e muito R-Fênix no formato, você também tem uma grande quantia de Grixis Death Shadow, ou seja, Mirror, e você tem também uma grande quantia de decks do tipo BG. E o Jace Vim Prodigy, ele brilha muito nesses matches, né? Porque ele é uma carta grind, ele é uma carta que vira um PW, esses decks não têm tanta facilidade de lidar com Planeswalkers, então eu prefiro aqui o cara que é mais lento, mas me dá mais vantagens em matches de atrito, do que a cantrip que me dá velocidade, porém não me dá tanto jogo num match de atrito. 2 Temur Battle Rage,
padrão, tentar, jogo 1, sempre tentar usar ela da forma que vai dar o letal no seu oponente, ou seja, tá ali para tentar passar por cima de blockers, principalmente decks que fazem muitas criaturas, como humanos, Affinity, Hardness Chaos. Ela tá aqui para você conseguir, apesar do cara dar um champ block, você conseguir dar o Double Strike e dar o letal, porque se você não tiver ela, provavelmente você vai ter um belo de um problema, porque remover uma criatura para uma criatura nesses matches não é o suficiente, então ela tá aqui para isso no G1. Claro que pro final aqui as criaturas que a gente já comentou do plano de jogo. Vou tentar falar um pouquinho ainda antes de chegar no sideboard aqui, as minhas escolhas e o porquê que eu estou usando essas cartas, um pouquinho de algumas interações importantes do Death Shadow. Uma delas eu já expliquei para vocês, Mishra's Bubble em você e ter Fetch na mão para você conseguir trocar a carta que você vai comprar na próxima equipe. Isso é muito importante e às vezes é uma jogada que decide jogos. Então, preste atenção nisso. Outra coisa importantíssima, se você tem um jogo que você tem se você tem manas na sua mão, Mishra's Bubble, e você tem um descarte e não sabe contra o que você está jogando, dica de quem já jogou bastante com o deck. Você pode fazer a Mishra's Bubble, dar no deck do seu oponente para ver o topo do seu oponente e tentar ou não descobrir o que o seu oponente está jogando e aí sim dar o descarte no seu oponente. Isso vai fazer com que você dê um descarte numa mão de 7, se ele equipou 7 cartas, obviamente, mas que você esteja olhando 8 cartas, porque você está dando um descarte na mão, só que você sabe que ele vai comprar. Então você está dando um descarte de 7 com informação de 8, ou seja, você tem uma informação a mais. Às vezes você sabe que, por exemplo, no topo do seu oponente tem um Fatal Push, você deu um descarte nele, ele tem um Fatal Push na mão e ele tem só uma criatura. E aí, se você não tivesse a informação de que ele ia comprar outro Fatal Push, talvez você poderia falar, vou tirar esse Fatal Push porque meu Death Shadow precisa viver. E deixa a criatura lá na mão do seu oponente faz a criatura e essa criatura vai lá e ganha o jogo. Porque a partir do momento que você faz seu Death Shadow, você toma aquele segundo Fatal Push que você não sabia. Então, a partir do momento que você sabe que tem Fatal Push no topo do seu oponente, você pode, por exemplo, a partir de um descarte, tirar a criatura que você sabe que vai te causar maiores dores de cabeça e deixar aqueles dois Fatal Push lá e, uma hora eu resolvo essas cartas. Uma hora eu dou outro descarte, acho um Snapcaster e dou descarte, ou faço um Gurmag que não toma um Fatal Push. Então, olhar o deck do seu oponente é importante também para dar descarte. Nem sempre que você tem Mishra's Bubble, você tem que dar em você e tirar a carta do topo. Se você não tem informação da partida, se você não tem informação do porquê que você está fazendo isso, não faz o menor sentido você simplesmente fazer no seu deck e trocar a carta do topo por uma outra aleatória. Aleatório por aleatório, é preferível que você guarde e use isso para ter uma informação melhor do seu jogo. Outro carinho importantíssimo aqui, que não é muita gente que presta atenção nisso, mas é também uma jogada muito boa. Às vezes você está jogando com um deck que você tem as removals que não são vivas no deck, ou seja, está jogando contra o control, Fatal Push às vezes nem necessariamente mata criaturas. Mata Colonnade? Mata, mas às vezes você vai ficar lá com 2 Fatal Push na mão, o cara tem uma Colonnade só, você tem um Fatal Push perdido. Mesma coisa pro Dismember. A interação importante aqui que eu venho a dizer é, o Dismember pode ser castado no seu Death Shadow. Lembre-se que para você castar o Dismember pagando vida, pagar vida é custo. Então, a partir do momento que você pagou essa vida como custo, o seu Death Shadow já está com o poder maior do que ele estava antes. Se seu Death Shadow é uma criatura 3/3 e você pagou 4 de vida no seu Dismember, o seu Death Shadow é uma criatura 7/7. Quando ele recebe esse -5/5, ele fica uma criatura 2/2. Isso serve para você, por exemplo, dar um Dismember no passe no seu Death Shadow e no seu turno você tem uma criatura 7/7. Então nunca se esqueçam que o Dismember pode ser castado no seu Death Shadow. Claro que, não se esqueçam, nunca castem Dismember no seu Death Shadow se ele for 1/1. Você vai estar pagando 4 de vida, o seu Death Shadow vai estar 5/5 e você vai matar ele. Ou seja, não façam isso, por favor. Outra coisa importantíssima nesse deck que muita gente não sabe e eu tenho que explicar diversas vezes, às vezes, para os meus oponentes também. A informação importante é, quando você tem um Death Shadow no campo de batalha, você está sendo atacado por 2 criaturas, entenda que o Death Shadow tem uma habilidade estática. Essa habilidade estática ele é 13/13 -X, onde X é a sua vida. Quando você está sendo atacado por 2 criaturas, por exemplo, 1/1, e você tem um Death Shadow 1/1, se você blocar uma das criaturas, a ideia inicial de pessoas que não estão acostumadas a jogar com baralho é que a sua criatura 1/1 Death Shadow vai bater na criatura dele, a criatura dele vai bater na sua, ambas irão morrer e você vai tomar 1 de dano. Só que, lembre-se que o dano acontece todo ao mesmo tempo. Ou seja, quando o dano vai ser dado, tudo é ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o Death Shadow está dando 1 na sua criatura do oponente, a criatura do oponente está dando 1 no seu Death Shadow e a outra criatura está dando 1 em você. Se essa criatura está dando 1 em você, o seu Death Shadow agora, ele já não é mais 1/1. Ele é 2/2 assim que o dano é dado. Então, ou seja, se você for parar para pensar, você tem aí um Death Shadow que tem 1 de dano marcado
agora 2/2. A criatura do oponente tem 1 de dano marcado e ela vai morrer porque ela é 1/1. E a outra criatura 1/1 atacou normalmente você. Ou seja, o seu Death Shadow não morreu. Isso é uma coisa muito importante que poucos jogadores prestam atenção e às vezes define jogo. Então lembre-se que quando o dano é dado, tudo acontece ao mesmo tempo e o seu Death Shadow vai crescer junto com o dano que vai dar. Não significa que o seu Death Shadow vai dar, por exemplo, 2 de dano na criatura do oponente. Ele vai dar só 1 de dano, porque o dano acontece ao mesmo tempo. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. 1 e 1. Porém, a defesa do seu Death Shadow vai estar maior e ele vai estar com 1 de dano marcado. Então, prestem atenção nessa interação. Se eu não conseguir explicar bem essa interação, perguntem aí no vídeo aí embaixo que eu tento explicar de outra forma. Mas entendam que essa é uma interação muito importante nesse baralho. Muita gente esquece, deixa passar, mas é importantíssimo. Aqui eu vou mostrar atualmente minhas 15 cartas do side. Não vou explicar o porquê de cada uma, mas eu vou deixar claro nos matches o que eu gosto e o que eu não gosto de main deck de side. Começando pelo Ceremonious Rejection, uma mana azul, countera a carta incolor. Depois a gente tem um Spell Snare, countera a carta de custo 2. Disdainful Stroke, countera a carta de custo 4 ou maior, no caso eu estou usando 2. Uma das formas de lidar com o cemitério, 4 Leyline of the Void. Aqui a gente tem uma polêmica, certo? Porque muita gente gosta das 4 Leyline of the Voids, muita gente prefere Search ou Extraction no lugar da Leyline of the Void, e eu vou explicar um pouquinho por que eu estou usando, qual é a polêmica, o porquê disso, o porquê daquilo. A Braid, para a forma de matar criaturas, destruir artefatos, lidar com problemas de artefatos do tipo Cálice do Vácuo, que são muito fortes contra o seu deck, que custa basicamente 1. Colagan Command pelos mesmos motivos. Explosivos é basicamente a sua Mass Removal de um lado só. Muitas vezes você vai castar para 2, vai remover quase todas as criaturas do oponente e nenhuma sua. Então é uma Mass Removal, vamos dizer assim. E claro que lembrando que ela é uma Mass Removal de permanentes, não uma Mass Removal só de criaturas. Você pode usar para tirar Cálice do Vácuo, você pode usar para tirar Planeswalkers, etc, etc. Uma Collective Brutality e uma Liliana Last Hope. Antes de, na verdade, dizer um pouco dos matches, né, o que eu acho bom, o que eu acho ruim nos matches, etc, o que eu tiraria e o que eu não tiraria, eu quero deixar claro algumas coisas para vocês. A primeira é, eu vou tentar escrever um side guide por extenso do que eu tiraria, o que eu colocaria. Lembrando que side guide não é para ser seguido à torta e à direita. Não é para simplesmente pegar o side guide, abrir e falar, vou tirar isso, vou colocar isso e vou ganhar o jogo. Muitas vezes, as cartas que você está subindo, as cartas que você está tirando, não são de acordo com a lista do seu oponente. Às vezes o seu oponente está jogando de W Control e eu tô falando para você que o Fatal Push não é uma carta boa nesse match, porém ele tá usando o W Control com um monte de criatura e você precisa desse Fatal Push. Então lembre-se que o importante é você conseguir entender qual é a estratégia que o seu oponente tá te apresentando. E não simplesmente eu tenho que tirar isso e colocar isso. Isso não ajuda nada. O importante é olhar o que o seu oponente está fazendo e tentar entender, beleza, meu oponente está tentando fazer isso. Quais cartas são boas, quais cartas são ruins. Eu vou tentar deixar aqui uma breve pincelada sobre isso, mas não significa que você deve seguir isso à risca. Só entenda a ideia do side guide e faça o que você achar melhor na partida. Não siga 100% do side guide. Eu vou explicar aqui algumas coisas do side que algumas são polêmicas, algumas não, etc. A primeira delas é Spell Snare. Ah, por que você está usando Spell Snare? Eu vou tentar mostrar isso de uma forma mais fácil possível, com o Google Docs do o que a gente tem hoje no formato, que custa 2, e o Spell Snare pega. A partir daí, eu imagino que você vai conseguir entender, beleza, o Spell Snare realmente pega muita carta, talvez o Spell Snare seja uma carta boa. Aqui, começando por criaturas, a gente tem Snapcaster Mage, tem Enice, Phantasmal Image, Talia, Ravager, Steel Overseer. Aqui não vai estar claro, eu não coloquei aqui Walking Ballista e Hungerback Walker, porém se o seu oponente castar ambos para 1, ou seja, pagando 2 mana, eles também tomam Spell Snare, ou seja, são outras 2 cartas que eu acabei não colocando aqui, que vale a pena lembrar que também custam 2 manas. Além disso, a gente tem Vault Scourge, Tarmogoyf, Uzi, Baral, Electromancer, Druida, Confidant, Vizir, Lieutenant, Freebooter, Mage, Leonino, Gadok. Não vou falar todas as cartas aqui, mas isso é para vocês terem uma breve noção de quanta carta a gente tem que custa 2 manas e o Spell Snare pega no formato atualmente. Além disso, os spells, a gente tem Trophy, Vengeance, Helix, Skullcraft, Blaze, Boro Charm, Brutality, importante, Cranial Plate, importante counterar, Chalice of the Void, que atrapalha muito o deck do Grixis Death Shadow, ou seja, o Spell Snare pega essa carta para 1. Temos também Terminate, Tempo Stroke, claro que aqui eu coloquei Tempo Stroke que ela pega, mas não é tão relevante para o nosso deck, porque o nosso deck não tem tanta carta que custa 4 ou mais, né? Só os Grumag Anglers. Echoing Truff, Sylvan Scrying pro Tron, para não deixar o cara fechar o Tron. Catharsis Reunion, que é uma carta fantástica no Dread, ou seja, aqui tem uma breve lista de cartas que o Spell Snare pega e o porquê que eu acho que essa carta é tão underplayed no formato e deveria ser muito mais jogada do que ela é
Tá aqui o motivo. Se você quer ver essa listinha aqui, manda aí mensagem aí embaixo que eu compartilho com vocês, mas aqui é um dos motivos que eu entendo que essa carta deveria ser mais jogada no formato para os decks que usam azul. Eu estou usando um só porque eu não consegui achar outro lugar, mas ela é fantástica. Agora a gente vai um pouco aqui para polêmica. Muita gente fala, eu não gosto de Leyline, porque Leyline, se ela não começar na mão, é muito ruim. Muita gente ao mesmo tempo fala, eu prefiro Surgical porque Surgical perde vida, ajuda no Death Shadow, etc, etc. Eu vou explicar aqui quais são os matches mais importantes dessa carta, quais são os prós e contras, e aí vai de você. O que eu entendo é, você tem que usar, pelo menos, eu vejo pelo side in, side out, né? Quando você for ver minha lista, você vai perceber isso, que você tem que ter pelo menos 4 formas de lidar com o cemitério. Seja Leyline, seja Surgical, seja Ravenous Trap, seja Nihil Spellbomb, seja Tormod Script, tanto faz. Para mim, pelo menos 4 formas de lidar com o cemitério. Por que que eu, Tibério, estou usando Leyline of the Void atualmente? Eu entendo que os UR Fênix, eles começaram a evoluir para que a Search Extraction na Fênix não fosse tão dolorida contra esse match. Como é que eles evoluíram para conseguir ter um jogo melhor contra o Death Shadow e para que a Surgical na Fênix não fosse tão dolorida? Eles começaram a usar mais Pyromancer Ascension. A partir do momento que eles usavam um, eles falaram assim, não, a gente tem um match ok contra o Death Shadow. Agora eles estão começando a usar 3. Eu já cheguei a ver lista com 4. Então, essa carta é muito difícil de lidar do lado do Death Shadow. Se você não tiver um plano bom de counterar, novamente, Spell Snare fantástico nesse match, counterar ou Ascension, ou conseguir lidar com cartas específicas do deck do oponente, e aquele Ascension vai ganhar 2 marcadores e vai acabar com você em recursos, porque cada carta dele vai ser dobrada, então o número de recursos dele é dobrado e provavelmente você não vai conseguir acompanhar a quantidade de recursos que o deck do R Phoenix está gerando. Então, para mim, outra coisa importante também é que Surgical Extraction, ela não é o suficiente contra a Dread. O que significa? Se eu tiver só Surgical eu não vou ganhar? Não significa isso, mas significa que só ter a Surgical não significa GG. Ou seja, você vê uma sua mão, viu que você tem uma Surgical Extraction lá, e fala assim, beleza, é um Dread, ganhei. Não, isso não é verdade. O Dread ele é muito consistente no que ele está fazendo. Ele é muito consistente em fazer o Dread, ele é muito consistente em colocar criaturas do cemitério no jogo, e ele é muito consistente em ter ou 3 de dano em você e ele ganha 3 de vida, que é o Creeping Chill, ou com Flagrate. Ou seja, são tantas cartas que você precisa lidar que só uma Surgical não é o suficiente para conseguir ganhar essa partida. Por isso que às vezes a Surgical não é suficiente contra o Dread. Pensando nesse jeito que o número de UR Fênix aumentou a Pyromancer Ascension, o Dread não é suficiente só ter a Surgical Extraction, e o match de Hardness Chaos é um match complicadinho de ganhar, eu atualmente estou usando Leyline of the Void. Essa é a parte do motivo do porquê eu estou usando essa carta. Quais são os prós dessa carta? Se ela vier na sua mão inicial, você consegue atrapalhar muito esses 3 baralhos. Você consegue fazer com que Hardness Chaos, o Hungerback Walker, nunca faça tokens. Você consegue fazer com que o Ravager, quando morrer, não passe o modular para outra criatura. A mesma coisa com o Arcbound Worker, não passe o modular para outra criatura. Ou seja, você atrapalha bastante o deck que precisa de sinergia para funcionar. Você atrapalha, obviamente, muito o Dread. E não necessariamente todos os Dreads vão subir remoção de encantamento contra você no jogo 2, porque eles nunca vão ter certeza se você é o Death Shadow que usa Leyline ou se você é o Death Shadow que usa Surgical. Então vai um pouco assim do jogo de gato e rato contra esses decks. Então, para mim, esses são os maiores motivos de por que eu estou usando essa Leyline agora. Para você conseguir melhorar o seu match contra a Dread, conseguir fazer com que Pyromancer Ascension não seja game breaker na match contra o R Fênix, e também ajudar um pouquinho num match que já é complicadinho, que é o caso do Hardness Chaos. Mas eu não tenho Leyline, sei lá, ou alguma coisa do tipo. Tudo bem, usa as outras cartas, não tem problema. Mas esses são os motivos do qual eu uso atualmente ela. Quais são os pontos ruins de tê-la? Se você não conseguir começar com essa Leyline em jogo, muitas vezes você vai ter 4 cartas que são top decks ruins na partida. Então, claro que toda carta tem um ponto positivo e toda carta tem um ponto negativo. Como é que a gente tenta diminuir o problema de comprar essas cartas depois que não começou com ela em jogo e ela está sendo morta, por exemplo? Muitas vezes, castar uma Leyline na 4 contra um Fênix, dependendo do cemitério dele, de como o jogo está indo, às vezes é suficiente. Dependendo do match contra Dread também, se você conseguiu caterar algumas spells dele e ele não tem muita recursão, talvez colocar uma Leyline no turno 4 também seja suficiente. Claro que isso é tudo depende do que o oponente está fazendo, depende do que você está fazendo, etc. Mas para tentar mitigar esse problema de comprar cartas que não são tão boas no match, depois que passou um certo tempo de jogo, a gente tem Jace Vim Project para descartar essa carta de alguma maneira, entendeu? Então, assim, a gente
tem ali uma forma de tentar não ter tantos problemas com a parte ruim da carta, que é comprar ela depois do turno 0. Mas, infelizmente, nem tudo são flores e às vezes você vai ficar com ela travada na sua mão, triste porque você gostaria que fosse uma Surgical. Então, tem o perde, tem o ganha. Lembrando que essa Leyline of the Void vai melhorar muito a partir de Londres, se o Mulligan realmente for aquele Mulligan novo, certo? Então, assim, depois da regra do novo Mulligan, Leylines no site melhoram muito, porque você sempre vai mulligar para 7 cartas, né? Então você vai ter mais chances de achar a Leyline para você equipar na partida, então elas vão melhorar muito. Mas atualmente o Mulligan não é assim, então você pode usar Leyline, você pode usar outras formas de lidar com o cemitério. Espero que eu tenha explicado aqui um pouco da polêmica. Vamos agora então para a parte de matches e o que eu acho bom no match, o que eu acho ruim, etc. Para a gente dar um pouco de vazão para esse vídeo aqui. Então vamos começar aqui pegando uma foto que eu tirei do metagame atual da MTG Goldfish, pelo menos os 8 primeiros decks. Eu não tirei foto de todos os decks possíveis, porque vocês sabem que o Modern ele é enorme, e se fosse tirar foto de todos os decks, a gente teria aqui um vídeo de 1 hora e ia ser um absurdo. Então eu tirei foto aqui, na verdade eu falei dos 8, mas não são dos 8, são dos 12 maiores decks da MTG Goldfish. Eu vou falar só um pouquinho deles, tá? Não vou ficar muito tempo também falando sobre eles, porque eu acho que o vídeo já está bem longo e vai acabar ficando cansativo. Começar pelo Izzet Phoenix. Então, qual que é a ideia aí do match contra o Izzet Phoenix, né? O que a gente quer fazer nesse match, quais são as cartas boas, quais são as cartas ruins e coisas do tipo. A primeiro começo o Izzet Phoenix é um deck que tem muito burn, ou seja, tem os bolts para dar em você, tem ali a Pyromancer Ascension que vai te atrapalhar, tem a Fênix que é recursiva e volta do cemitério, te dando 3 de dano quase que imbloqueável, na verdade imbloqueável, certo? Porque você não tem nenhuma criatura que voa, então assim, você toma muito dano muito rápido, então você tem que tomar cuidado com o quanto de dano você toma de propósito, porque ele já vai também estar te dando muito dano. Então nesse match, cartas que são ruins, Street Wraith, dar dano de propósito simplesmente para ciclar uma carta não é tão legal nessa partida, porque você tem que tomar cuidado com o que tá vindo do lado dele também. Além disso, eu gosto muito de todas as outras cartas. Eu gosto muito de você ter counter, eu gosto muito de você conseguir ver recursos, eu gosto muito de que você consiga ganhar esse jogo numa porrada só, o quanto antes, porque quanto mais tempo você dá pra ele, mais tempo ele tem de fazer Fênix ou matar você com algum bolt, alguma coisa. E eu não gosto muito de cartas que são lentas nas partidas. Então, assim, Snapcasters, Jace Vim Project, você pode talvez cortar um de cada. Então, assim, essas cartas são um pouco lentas nessa partida, porque essa partida envolve um pouco de agilidade de você prestar atenção de quanto você está de vida e daqui a pouco matar ele ou você vai morrer. Então, assim, você não pode ficar perdendo muito tempo tentando juntar 3 manas para fazer um Snapcaster para alguma coisa. Então, aqui as cartas que eu não gosto tanto: Street Wraith, Jaces e Snapcasters. Cartas que eu gosto nessa partida. Eu gosto muito de Spell Snare, obviamente. Essa carta é fantástica. Pyromancer Ascension, Manamorphose, Thing and Ice, etc, etc, etc. Gosto das Leylines dessa partida, para você lidar com a recursão do Pyromancer Ascension e lidar com a recursão da Fênix. Aqui você pode colocar suas Surgicals que você estiver usando também no caso. Gosto bastante de Explosivos, porque é a carta que você vai conseguir lidar com a Pyromancer Ascension depois que estiver resolvida, ou com a Thing and Ice também. Às vezes você consegue tirar os dois numa tacada só. E basicamente, isso são as cartas que eu gosto. Collective Brutality eu não acho tão boa assim. Eu acho que Collective Brutality é uma carta que, pra mim, se você tá subindo ela pra um modo, ela não deveria ser subida. Então, ou seja, nesse match, você consegue matar a Fênix e tirar uma carta da mão dele. Sim, mas para que isso aconteça, o cara tem que ter a Fênix em jogo e aí você vai conseguir usar os dois modos. Se ele não tiver, ela vai ser um descarte de 2 manas, então é um modo só. Se na maioria das vezes você estiver usando só um modo dessa carta, não suba ela. Faça um bem para si mesmo e deixe ela no sideboard. Então, basicamente, essa é a ideia, né, de cartas que eu não gosto e cartas que eu gosto nessa partida, e basicamente o que eu comentei. Ele vai tentar te atacar o quanto antes e te matar o quanto antes, então tome cuidado um pouco com a sua vida, né? A sua vida nesse caso é um recurso. Se eu fosse dar uma dica de quanto de vida seria o ideal para você ficar, seria 10 de vida. 9 seria melhor. Por quê? Porque 9 é o suficiente para que o Death Shadow fique 4/4 e você não tome Bolt no Death Shadow, e ao mesmo tempo para que você consiga sobreviver a 2 Bolts. Então, assim, ele tem muito Bolt e a chance dele te matar com Bolt é bem grande, então 9 é uma vida, acho que, ideal nessa partida. A próxima partida é o Tron. Tron, como sempre, é uma partida que depende muito de como o seu oponente vai fechar o Tron ou não, se ele já tem as cartas na mão, certo? As lands na mão, e não formas de buscar, porque se ele não tiver
o Tron fechado, mas se estiver procurando o Tron, você consegue lidar com esse tipo de jogada, que é você consegue descartar a mão dele, você consegue dar counter nas cartas que buscam lands, etc. Mas se ele tiver já as lands na mão, esse match é muito complicado. O Urmicoil é uma das cartas mais difíceis de lidar nessa partida, então a partir do momento que seu oponente fez um Urmicoil, você vai ter que sambar para conseguir ganhar esse jogo. Carne e o Gin, você consegue lidar de forma até que aceitável, porque você tem um counter de cartas que custam 4 ou mais, e tem o Stubborn Denial que também pega eles, mas Urmicoil e Ulamog realmente são cartas dificílimas de lidar, e a ideia aqui é você conseguir matar ele antes que ele consiga chegar nessas cartas. Se ele conseguir chegar nessas cartas, você vai ter realmente um grande problema aqui. Cartas que eu não gosto dessa partida, obviamente Push, criaturas do Tron custam 68 manas ou mais, né? Normalmente custam 248 manas. E Dismember. Ah, mas o Dismember deixa o Urmicoil 1/1 e aí você consegue pelo menos matar o Urmicoil. Tudo bem, mas um Urmicoil 1/1, ele continua sendo Death Touch. Se você tá jogando contra uma criatura 1/1 Death Touch, ainda é ruim. O Urmicoil não é bom porque ele é 6/6 Death Touch Lifelink. Na verdade, ele é bom por isso, sim, claro. Mas ele é bom pela palavra Death Touch. Death Touch é muito forte contra o seu deck, porque o seu deck tenta matar criaturas e tenta passar por cima de criaturas que, mesmo que ela seja 8/8, o seu bicho é 10/10. E aí ele vai ter que blocar e não vai acontecer nada com a sua criatura. Mas a partir do momento que a criatura é Death Touch, você tem um problema aí. Então o Dismember não é o suficiente. Então você não precisa ter essa carta no seu deck. Então essas 6 cartas são as cartas que eu não gosto. Temur Battle Rage, adoro nessa partida. Você precisa tentar ganhar o quanto antes. Você não pode deixar o tempo passar. Quanto mais tempo passa, mais mana ele tem, mais problema você vai ter. O que eu gosto nessa partida? Obviamente, countera custo 4 ou maior. O deck do cara basicamente é tudo 4 maior, então isso aqui countera as spells importantíssimas no baralho. Ceremonious Rejection, lembrando, o Tron é basicamente constituído de cartas incolores, então essa carta também countera quase tudo do seu oponente. Outra carta que eu gosto, Abrades e Kolaghan's Command. São cartas que você lida, às vezes, com pedras, às vezes o seu oponente não tem o Tron, mas ele tá vendo que ele tá quase morrendo, ele precisa fazer a pedra do Oblivion por 3 manas e passar para depois tentar estourá-la. Então a Braid Kolaghan Command consegue destruir essa pedra antes de você tomar o untap e destrói tudo. Então essas cartas lidam bem com esses carinhas. Além disso, lembrando, Dismember deixa a criatura 1/1, continua sendo Death Touch. A Braid, Kolaghan Command, mata o Urmicoil Engine. Lembrando que o Urmicoil Engine é um artefato, então, ou seja, que você tem uma removal realmente para a criatura, e não simplesmente deixar ela 1/1, que não é o ideal para o seu baralho. Contra Tron, o ideal é você conseguir fazer um Death Shadow / Gurmag, pelo menos com mana, com poder suficiente para que o Stubborn Denial funcione. Ou seja, 9 de vida seria o ideal para o seu Death Shadow, para você conseguir ter um Stubborn Denial que realmente countera. Lembrando que o Stubborn Denial ele só countera 100% da non-creature se você tiver um Ferocious, ou seja, uma criatura com poder 4 ou maior. Se você não tiver, é simplesmente um Force Spike. Então, o ideal é que você consiga fazer o Death Shadow 4/4 para counterar possíveis spells que seu oponente vai castar. Se você não tiver, infelizmente, como fazer isso, castar o Death Shadow quanto antes também é tudo bem, visto que o seu oponente não tem como lidar com o Death Shadow, nem que ele seja 1/1, 2/2, 3/3, ele não tem como lidar no jogo 1. Então, castar o seu Death Shadow o quanto antes, dependendo da sua mão, vale também a pena. Vamos pro próximo jogo aqui. O próximo jogo agora é Humans. Humans, basicamente, é um deck com um monte de criatura que você tem que tomar cuidado porque perder vida de propósito vai fazer com que o seu oponente consiga fazer criaturas e te matar. Lembrando que uma das cartas mais importantes na partida pro lado do Humanos é o Mance Rider. O Mance Rider é uma criatura voadora, imbloqueável nessa partida e dá danos em formas de Bolt. Então, 3 em 3, às vezes até 4 em 4, dependendo se o oponente tem uma nobre hierarquia em jogo. Então, esse jogo é um dos jogos, claro, que você tem que tomar muito cuidado com a sua vida. Sua vida tem que ser um recurso muito importante a se prezar. Como você consegue jogar bem essa partida? Tentando fazer uma criatura o quanto antes e usando o Temur Battle Rage. Essa é a forma mais comum de ganhar essa partida. É muito comum que você consiga ganhar com o cara blocando o seu Death Shadow, você dando uma Street Wraith, ficando com um pouco de vida e dando um Temur Battle Rage. Tirando essa forma de ganhar, as outras formas são conseguindo lidar com toda a mesa do seu oponente, na forma de 2 pushes nas cartas, Snapcaster Push, Dismember, mas essa forma é muito mais difícil de ganhar o jogo. Lembrando que Mance Rider custa 3 manas, então Fatal Push só funciona no Mance Rider se estiver com Revolt habilitado. Revolt nada mais é do que só vai funcionar se uma permanente sua saiu do campo de batalha esse turno. Então lembre-se que as Mishra's Bubble são permanentes saindo de campo de batalha e Fatlands também. Às vezes vale a pena você deixar uma Mishra's Bubble para estourar no turno do oponente para que o Fatal Push consiga destruir um possível Mance Rider que ele possa comprar. Lembrando que nesse match ele não tem nenhuma remoção no jogo 1.
ou seja, o seu Death Shadow é um /1, você já pode castar ele, porque o Stubborn Denial não é nem um pouco importante nessa partida, visto que as únicas cartas que o Stubborn Denial pode tentar counterar são 4 Vials de 60 cartas, ou seja, não serve pra nada. Se você tiver esse Jace aqui com ela na mão, é uma grande chance de você jogar ela fora e trocar por uma carta que realmente preste na partida. O que eu gosto e que eu não gosto dessa partida? Obviamente, acabei de dizer, 4 Stubborn Denial, não gosto nem um pouco nessa partida. Street Wraith, em deck que é agressivo contra você, normalmente sempre, quase 100% das vezes vai ser cortada pelo menos 2, às vezes 4. Nesse match eu gosto de cortar só 2 Street Wraiths, porque eu gosto de cortar também Gurmag Anglers. Por quê? Porque eu acho que você ter muito Gurmag Angler na mão pode ser um problema muito grande quando você toma um Reflector Mage. Então assim, você não tem mais Street Wraiths para encher seu cemitério, você só tem Mishra's Bubble e Thought's Cower, você vai encher seu cemitério de forma mais lenta, e a partir do momento que você casta um Gurmag e tem outro na mão, e toma um Reflector Mage, você tá com 2 cartas perdidas na mão por pelo menos uns 2 a 3 turnos. Então diminuir o número de Gurmag Anglers pode ajudar a mitigar esse problema de Reflector Mage na criatura. Então eu gosto de cortar também Gurmag Angler nessa partida. Cartas que eu gosto: Mass Removal, obviamente. Engineering Explosives é basicamente Mass Removal. Importantíssimo nesse match, por quê? Porque atualmente os humanos estão usando 4 Auriok Champions. Se você não tiver Engineering Explosives no seu deck e tomar um Auriok Champion, eu acho que muito dificilmente você vai ganhar essa partida. O Auriok Champion você só consegue ganhar em cima de um Auriok Champion se a pessoa tiver pouca vida e você conseguir passar por cima de um Auriok com o Temur Battle Rage. Então, o Engineering Explosives aqui é uma segunda forma de lidar com o Auriok Champion, uma forma limpa e muito boa. Além disso, a Braid com Lagan Command, Destroy Vial e criatura na mesma carta vale a pena. Obviamente, Liliana Light Hope mata todas as criaturas que ele for tentando comprar a partir do momento que você conseguir matar o que já estava na Battlefield. Aqui entra de novo a outra coisa, Collective Brutality. Aqui seria um modo só, matar a criatura. Se é um modo só, eu acho que essa carta não vale a pena. Então, dessas cartas que matam criaturas aqui, eu subiria todas, menos Collective Brutality. Vamos para o próximo match. Próximo match, Dread. Dread é um deck que no jogo 1, basicamente, você tem pouquíssimas chances de vencer. As maiores chances são quando você resolve uma criatura de forma rápida e consegue dar uma Temur Battle Rage para vitória. Tirando essa forma, dificilmente você vai ter uma boa partida nesse match, no jogo 1. Por quê? Porque ele vai fazer Dread de forma rápida. O Stubborn Denial só 4 não é o suficiente para lidar com todas as cartas recursivas dele, e a partir do momento que você tiver com a vida baixa para conseguir resolver essas criaturas, ele tem Conflagrate, ele tem Creeping Chill, que inevitavelmente podem vir do Dread, e você pode morrer do nada. Então assim, jogo 1 realmente é um match muito difícil. O que você faz para tentar melhorar esse match no jogo 2? Você tira removals, basicamente removals são infinitamente inúteis nessa partida, porque cartas que você vai tirar que bloqueiam basicamente é Narcomoeba, que você vai tentar passar por cima com o Temur Battle Rage, e cartas como Stinked Wimp, que ele vai castar para tentar trocar com uma criatura sua. Só que a partir do momento que um Dread está castando Stinked Wimp para tentar trocar com uma criatura sua, quer dizer que você está melhor no jogo. Ou seja, se você tivesse uma removal, talvez você não tivesse tão bem assim nessa partida. Então eu gosto de tirar sim as removals nessa partida. Claro que o que você sobe é quase que óbvio, cartas que lidam com o cemitério. Gosto de Spell Snare. Spell Snare lida com a carta mais importante da partida do lado dele, que é 2 manas, descarta 3 cartas e compra 3 cartas, Cathartic Reunion. E dessa forma você consegue counterar essa carta. Basicamente, essas são as cartas que eu mais gosto, assim, logo de cara. E não vejo outras cartas que você precisaria muito subir nessa partida. Gosto assim, essa configuração parece bem bacana. Próximo match, The Rock, BG. Aqui entra uma parte importante desses matches que são grind, né? Eu já vou pegar aqui ambos os decks e vou tentar juntá-los, BG e Grixis Death Shadow. Esses matches são matches de que o recurso é muito importante, ou seja, quem faz mais recurso, teoricamente, ganha essa partida. Então, aqui entenda que fazer mais recurso significa ter mais carta na mão. Como é que você consegue ter mais carta na mão? Comprando. E como é que você consegue comprar, além de simplesmente comprar a carta do turno, é pedindo para que seu oponente comece o jogo. Ou seja, essas são as duas partidas que eu, Tibério, gosto de pedir para que meu oponente comece jogando. Eu gosto de escolher o draw nessas partidas. Claro que isso é polêmico também. Tem muita gente que fala que não, que o tempo que você ganha dando um descarte no seu oponente e depois caçando uma criatura vale mais a pena do que a carta que você vai comprar mais que o seu oponente. Eu já não concordo. Eu acho que a carta a mais é mais importante, porque esses jogos basicamente quase 80% das vezes vão para a guerra de top deck. As duas pessoas trocam muitos recursos, ninguém tem nada na mesa, ninguém tem nada na mão. Quem comprar a carta que vai
fazer a criatura primeiro ganha, alguma coisa do tipo. E você tendo uma draw phase a mais, você tem mais chances de comprar essa carta. Então é por isso que eu acho que escolher o draw nessa partida é muito importante. Cartas que não são boas nessa partida a partir do jogo 2. Cartas do tipo Temur Battle Rage, visto que você teria que castar o Temur Battle Rage nessa criatura e torcer para que o seu oponente não responda removendo essa criatura, ou seja, tomar um 2/1 nesse match é horrível. Lembrando, recursos são muito importantes nessa partida. Você tem uma carta que é um recurso que pode tomar um 2/1 e se você comprar ela no topo na guerra de topos não vai servir para nada, não vale a pena estar no seu deck. Além disso, Stubborn Denial, Counter, nem sempre você precisa ter counter. Às vezes você vai dar um counter numa removal e vai ganhar o jogo, tudo bem, mas os 4 é muito counter. Então, assim, tirar uns 2 é um número legal, é um número ideal. Além disso, cartas que você pode tirar depois. Descartes. 6 descartes. Às vezes você comprar um descarte na guerra de top-down, de top deck, não é tão bom. Então você pode, por exemplo, tirar uma Inquisition, tirar Street Wraith, porque talvez ciclar uma Street Wraith não seja tão relevante na partida, principalmente contra o BG, certo? Contra o Death Shadow, o Street Wraith é muito boa, porque você consegue fazer o seu Death Shadow antes que o seu oponente. Mas então essas são as cartas que você tem que aí verificar o que você viu do seu oponente que você acha melhor. Mas assim, Temur Battle Rage não é boa, Stubborn Denial não é bom os 4, Inquisition é o pior descarte nessas partidas, e Street Wraith não é uma carta tão boa assim. Quais cartas são boas? Obviamente, cartas que fazem você ter recursos, recursão e etc. Colagan Command. Explosivos é muito bom nesses matches, porque mata mais do que uma criatura, principalmente Goyf, que é difícil de matar, mata Uzi, que é difícil, mata o Death Shadow do seu oponente se você não tiver um também. Então essa carta também é muito boa. Recursão. Liliana Last Hope, uma carta que atrapalha às vezes a criatura do oponente e também te dá outra criatura do cemitério, certo? Às vezes você perdeu um Death Shadow, comprou uma Liliana, dá -2, pega o Death Shadow. Então, quanto mais recursão, melhor. No match contra o BG, eu gosto também do Spell Snare. BG basicamente é um deck que tem muita carta de custo 2. Spell Snare é fantástico nessa partida. Contra o Death Shadow eu já não gosto. Contra o Death Shadow eu acho que só a recursão do Colagan Command, um ou outro explosivo e uma Liliana já é o suficiente nessa partida. Então, lembre-se, essa partida é grind e, basicamente, em ambas as partidas, o seu oponente não consegue te matar se não for em forma de criatura. Então você consegue muito bem controlar a sua vida para que você não morra para um top deck de um Bolt, para que você não morra para um top deck de uma Helix ou alguma coisa do tipo. Então aqui você consegue manejar muito bem sua vida. Não tem aqui uma vida muito certa, fique com 5, fique com 7. Não, aqui a sua vida basicamente vai ser fácil de entender, porque a mesa vai te dizer o quanto você vai ter que deixar a sua vida ou não. Se você tomar um Gurmag Angler muito rápido e não tiver remoção para ele, é óbvio que você não pode tomar muito dano. Você tem que tomar pouco dano, porque só os 5 de dano do Gurmag já vai te machucar bastante. Então tome cuidado um pouco com isso. Próximo match, Amulet Titan. Amulet Titan basicamente é um match que eu imagino que pouquíssimas vezes você vai enfrentar. É um deck muito complicado de ser bem pilotado, então eu acho que é um deck que poucas pessoas pegam ele para treinar e pegam ele para jogar pela dificuldade que tem no baralho mesmo. Então dificilmente você vai enfrentar, mas se enfrentar, temos aí o que a gente tem que fazer nesse match. Esse match basicamente ele gira em torno de counterar pactos para que o cara não consiga fazer o titã dele e dar um Battle Rage para vitória. Lembre-se, esse deck tem uma carta muito boa chamada Cowning Garden, que é uma land. Essa land coloca um token de planta 0/1. Um token de planta 0/1 parece, essa criatura não é nada. Porém, ela bloca Death Shadow e ela bloca Gurmag Angler. Se você não tiver um Temur Battle Rage, ele vai ficar te blocando enquanto ele vai comprando recurso e vai tentando juntar mana para fazer o titã dele. Então, o Temur Battle Rage é muito importante nessa partida. Quais são as cartas que eu não gosto tanto nessa partida? Eu não gosto nada de Fatal Push. Por quê? Porque no jogo 1, ela tem uma utilidade. Matar a cobra, que é uma mana do oponente. Eu não me recordo o nome dela agora. Ela é uma mana 1/1. Quando ela está desenjoada, você pode virar e colocar uma land em jogo. No jogo 1, você tem essa carta que toma Fatal Push e a Azusa, que se você fizer o Revolt, você consegue fazer o Fatal Push. Porém, no jogo 2, eles normalmente sideiam essas cartas, as 4 cartas de uma mana. Então, Fatal Push perde muito valor. Então, a partir do jogo 2, eu não gosto de Fatal Push na partida. Além disso, o Jace é extremamente lento e a segunda parte dele de PW não é relevante nem um pouco na partida. -2, -0 para uma criatura não é relevante. E recastar uma carta Sorcery Speed não é relevante, visto que você vai ser um cara que vai tentar dar counter. O ideal é que você tenha Snapcaster, que faz com que você consiga refazer sua carta Instant Speed. Sorcery Speed não vale a pena nessa partida. Quais cartas são boas? Obviamente, Ceremonious Rejection, para você tentar counterar aquele amuleto que veio do topo, ou às vezes counterar aquela balista que vai te dar o dano final que falta. Disdainful Stroke. Titã custa mais que 4, Disdainful Stroke countera Titã.
Aí eu preciso dessa carta. A Braids Colagan Command, não preciso nem explicar os motivos. Mata Azusa, mata amuleto. Mata Azusa, mata amuleto. Tenho que colocar essa carta aqui nessa partida. Explosivos. Pessoas dirão que vale a pena para você conseguir o amuleto. Pessoas dirão que não vale a pena. Eu diria que não vale a pena. Porque a partir do momento que você está tirando uma carta que custa uma mana com explosivos, você está tendo a chance de tirar uma carta sua também que custa uma mana. Você já tem outras formas de lidar com esses amuletos. Você não precisa dessa carta a mais. Então eu acho que são cartas que eu não gosto tanto assim. Lilian Last Hope. Existem pessoas que dizem que vale a pena, visto que você vai dar -2, -1 para a planta. E a planta vai morrer e você vai ter uma outra forma de passar por cima. Só que eu acho que simplesmente já tendo os Dismember e a Temur Battle Rage já é o suficiente para você conseguir passar por cima dessa planta. Não acho que Liliana Hope seja uma boa carta nessa partida, não colocaria ela nessa partida. Aqui a vida é basicamente importante saber que se o cara tem um amuleto e ele tem as manas para fazer o Titã, pode ser que ele te dê 8 nesse turno. Então, se você acha que você pode tomar o Titã e não tem como lidar com isso, preste atenção em ficar mais do que 8 de vida. Isso é a parte mais importante desse match. Próximo match, o W. O W tá caindo um pouco em desuso agora. Faz tempo que eu não vejo o W fazendo bastante resultado, etc. Porém, o W é um pouco parecido com os decks de valor, né? Que o recurso é importante, no caso o BG e o Grixis Death Shadow. A única diferença é que o W consegue remover suas criaturas mais facilmente em forma de Path to Exile e de Terminus, então você tem que tomar cuidado porque você tem muita carta boa contra você. É um match dificinho, não é um match fácil não. E lembrando, o W ele tem um Bolt em forma de land, que é a Colonata. Então lembre-se que aqui o número ideal para sua vida seria em torno de 5 de vida, que você consegue tomar um dano da Colonata e ainda tentar se virar depois que você tomar esse dano. Então aqui o seu desejo é ficar mais ou menos aí entre 5 de vida por aí. Cartas que não são boas. Push. Basicamente não mata nada, apesar de que o cara não tem criatura, então assim, não mata nada mesmo. Ah, mata a land, realmente, mata a Colonnade. Só que deixar uma carta que mata a Colonnade e só mata a Colonnade não vale a pena nessa partida. Você já vai deixar os Dismembers. Por quê? Porque os Dismembers também matam a Colonnade e matam a Lyra. Provavelmente ele vai subir a Lyra e o Dismember precisa lidar com essa carta. Se você não conseguir lidar com a Lyra, provavelmente você vai perder esse jogo. Então o Dismember tem que ficar aí. Outra carta que não gosta dessa partida, Temur Battle Rage. Mesma coisa contra o PG e contra o Grixis Death Shadow. Tomar 2/1 é muito ruim em partidas que o recurso é importante. Então não vale a pena você atacar, o seu oponente falar tomei, você dá uma Battle Rage achando que ganhou o jogo e seu oponente dá um PF e você perde o jogo. Então cartas que tomam 2/1 não vale a pena nesse match. Cartas que gosto. Counters. Aqui você countera Jace, você countera Terminus, etc, etc, etc. Spell Snare, você countera aqui Snapcaster, você countera Search for Ascanta, você countera provavelmente cartas do side como Rest in Peace, a carta branca que exila permanente vermelha ou preta, não me recordo agora o nome dela. Então eu gosto muito do Spell Snare. Não acho bacana pessoas que sobem Leyline nesse match. Se a sua carta de side for ou Nihil Spellbomb ou Surgical, entendo se você quiser subir. Porque você pode dar uma Surgical no Terminus e não tomar mais Terminus, você pode ter uma Surgical no alvo que o Snapcaster do oponente dá, você pode ter uma Nihil que tira o cemitério dele para que o Snapcaster seja ruim, para que o counter dele de 2 mana que tem Delve também seja ruim. Então assim, entendo que você queira subir. Leyline, esqueça, não vale a pena. São só cartas que você vai ter no seu deck para comprar elas e ficar chateado depois. Além disso, gosto de Brutality. Aqui, apesar de ser só um descarte, eu acho que nesse match é importante esse descarte, eu acho que descarte é importante. E PW, gosto muito de PW. Eu acho que PW é uma forma diferenciada de você conseguir vencer a partida, certo? Que às vezes o seu oponente equipa uma mão com um monte de remoção, Path to Exile, etc, etc, e você resolve um PW e esse PW basicamente ganha o jogo. Então assim, gosto muito de ter PW na partida. Se você percebeu que o seu oponente é um cara que tem muitas cópias de Timeline Reinforcement, que coloca vários tokens, etc, 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 talvez você ache bacana ou vale a pena você ter um explosivos no seu deck. Explosivos consegue lidar com os tokens, consegue lidar com possíveis PWs do oponente de 3 manas como Gideon branco, de 3 manas que trava sua criatura, mas não recomendo. Digo isso para você sempre pensar que nada é preto no branco, certo? Cartas que fazem recursão do tipo Coloca Command são boas também, porém nesse match elas são um pouco piores. Por quê? Porque a forma de remoção do seu oponente é ou Path to Exile, que vai exilar sua criatura, ou Terminus, que vai colocar sua criatura embaixo do seu baralho. Ou seja, Colagan Command não necessariamente vai conseguir pegar uma criatura do cemitério e colocar de volta para sua mão. Porém, o descarte no oponente às vezes é bem relevante. Então, assim, é uma carta a ser considerada assim. Vejam o que vocês acham quando vocês estiverem jogando a partida. Burn. Burn, basicamente, é um match complicadíssimo G1, porque você
tem que saber que seu oponente está no burn e tem que equipar a mão certa. Quais são as mãos que ganham de burn no G1? São mãos que você tem uma threat rápida, na forma de Death Shadow ou Gurmag, e tem a Battle Rage para dar num turno só a porrada letal. Se você tem uma mão que fica fazendo Tot Scour, dá descarte, cicla Street Wraith, faz Bubble, mas não tem nada, não tem threat, não tem nem nada para conseguir atacar seu oponente, provavelmente você vai perder o jogo 1. Então esse jogo 1 basicamente é tentar fazer uma threat o quanto antes e tentar matar seu oponente o quanto antes. Não tem muito segredo, é isso mesmo, não tem muita alteração. As cartas do seu oponente são muito redundantes, tudo dá 3 de dano, tirando as criaturas, então tem que tomar muito cuidado que você não tem muita escolha de ficar com vida. Se você tiver uma escolha, por exemplo, entre 7 de vida e 6 de vida, é óbvio que 7 de vida é muito melhor do que 6 de vida, visto que 2 cartas de 3 de dano não te matam, mas mesmo assim é um match complicado. Tomar muito cuidado com uma das criaturas mais fortes nessa partida, que é o Eidolon of the Great Havel. Essa criatura é insanamente forte contra você, visto que seu deck basicamente é 100% toma 2 de dano do Eidolon, tirando 4 Gurmagenglar. Então, se você tiver Fatal Push, seu oponente estiver atacando com Guide e ele ainda não fez a segunda land, ou vai fazer, ou já fez a segunda land, você tá com medo ali de tomar um Eidolon e não sabe porque você não deu um descarte, eu recomendo você tomar esse dano do Guide e esperar para ver se ele vai fazer um Eidolon, porque vale muito mais a pena você matar um Eidolon e tomar esses 2 danos do Guide e o do Trigger do Eidolon, do que você matar esse Guide, ele resolver o Eidolon e você nunca mais conseguir fazer o seu jogo ir pra frente, visto que cada spell que você fizer vai tomar 2 de dano, certo? Cartas que não gostam dessa partida são basicamente óbvias. 4 Street Wraith, não quero pagar a vida pra ter uma carta, quero só ter a carta. Dismember, não quero pagar 4 de vida pra matar uma criatura. Isso é irreal nessa partida. Cartas que gostam. Spell Snare, gosto de Kolagan Command. Às vezes, Kolagan Command tá naquela parte que o cara tem que comprar o burn pra te matar, que está 3 de vida. Às vezes o burn que ele compra é Sorcery Speed, no caso de Lava Spike, e você dá um Kolagan Command na draw step dele, fazendo ele descartar. E às vezes é a jogada que define o jogo. Então gosto de Kolagan Command por isso, pelo descarte Sorcery Speed. Gosto de explosivos para lidar com Eidolon, para tentar lidar com Snaring Bridge, que ele pode subir. Lembrando que a Braid Kolagan Command também lida com Snaring Bridge, importantíssimo. E aqui, obviamente, é o motivo de ter essa Collective Brutality tão importante nesse side. Esse match é bem complicado a ponto de que você tem que ter uma carta que te ajuda muito. É a melhor carta que, para mim, ganha vida nas cores Grixis atual do formato é o Collective Brutality, porque aqui ele mata bicho, descarta uma carta e ganha vida, ou seja, você virtualmente ganhou 7 de vida, porque se você matou um Guide é 2, descartou uma carta que dá 3 é 5 e ganhou 2 de vida, você está ganhando 7 de vidas virtuais. Então essa carta realmente é muito boa nessa partida. Vamos para a próxima. Affinity / Hardness Chaos, decks que usam artefatos para sinergia. Esses dois decks eles usam artefatos para conseguir entrar na sinergia, então basicamente a estratégia de vitória é a mesma nos dois matches, lembrando que o que difere de um para outro é que um tenta ganhar na forma de chapeamento e 4 de dano na carta vermelha, que eu não me recordo o nome agora, me desculpem, e o Hardness Chaos tenta ganhar na forma de balista e Hangarback Walker, então assim, as estratégias são diferentes, mas todos lidam com artefatos. Nesses matches, cartas que não são boas, são cartas que você não quer ter na sua partida. Stubborn Denial. Apesar de Stubborn Denial dar counter no chapeamento, são pouquíssimas cartas que você consegue dar counter. Então, assim, eu não deixaria Stubborn Denial na partida no jogo 2. Agora, diferença entre um match e outro. Se você está jogando contra o Affinity, 4 Street Wraiths seriam as cartas que eu tiraria. Por quê? Porque você toma muito dano de chapeamento de uma vez e você toma a carta que dá 2 ou 4 de dano também do nada. Então, assim, tomar dano para ter uma carta não vale a pena. Seria a mesma coisa contra o Burn. E outra coisa também, 4 de dano não mata Gurmag. Então, assim, deixar o Gurmag vale muito a pena nessa partida. Já contra o Hardness Chaos, eu gosto de um mix. Eu gosto de tirar 2 Street Wraiths e eu gosto de tirar 2 Gurmag Anglers. Qual é o motivo? O motivo é que contra o Hardness Chaos você não toma tanto dano assim do nada, né? Você não toma essa carta que dá 4 de dano assim, sem mais nem menos. E você também não pode ter uma quantidade de Jangler muito grande, porque visto que você está tirando as Street Wraiths, você está diminuindo a chance de colocar cartas no cemitério e isso atrapalha o seu Gurmagengler. Lembrando que Hardness Chaos no side tem Dismember. Dismember mata Gurmagengler. Tirando 2 de Gurmagengler, você está diminuindo a chance de ter um Gurmagengler rápido e o cara usar o Dismember dele. Às vezes você consegue fazer um Death Shadow 6/6 e ele fica com o Dismember morto. Já aconteceu muitas vezes comigo contra um deck Hardness Chaos, de dar um descarte no oponente, ver que ele tem um Dismember e uma criatura, tirar a criatura e deixar aquele Dismember morto na mão dele, porque a partir do momento que eu faço Death Shadow 6/6, aquele Dismember não serve mais pra nada. Então, assim,
cortar Grumag Anglers nessa partida serve para isso, para também conseguir fazer com que o side do seu oponente não seja tão efetivo contra você. Cartas que eu gosto nessa partida: Spell Snare, como já dito pelo aquele textinho, tem muita carta boa que você consegue dar counter nessas partidas. Ceremonious Rejection. Se você for a pessoa que está usando Leyline, eu gosto que você suba a Leyline contra Hardness Chaos, contra o Affinity não, porque a sinergia de artefato do Affinity não é tão grande quanto a do Hardness Chaos na questão de trigger quando morre, que é o caso do Hungerback Walker, é o caso do Arcbound Worker e etc. Obviamente, 3 cartas que lidam com artefatos. Isso aqui é basicamente instante colocada no deck. Explosivos também. Mass Removal, lembre-se, sempre vale a pena na partida. Liliana Last Hope. Quase todos os artefatos desses decks, tirando Hardness Chaos, tem ali a bunda 1. Então, assim, a Liliana é realmente muito forte nessa partida. Formas de ganhar contra o Affinity normal. Novamente, tentar fazer uma Battle Rage para matar ele logo, mas esse deck ele tem menos criaturas recursivas, então talvez uma criatura forte batendo todo o turno é o suficiente para que ele tenha problemas e tenha que começar a champar as suas criaturas e você consiga ganhar o jogo. Temur Battle Rage pode ser guardada para tentar passar por cima do campeão entalhado, então pense bem antes de usar Temur Battle Rage. Contra Hardness Chaos, você vai ter uma grande dificuldade de passar pelas criaturas, porque as criaturas do Hardness Chaos, diferente de humanos e de Affinity, quando elas morrem, elas viram mais criaturas. Então, isso é um grande problema desse match. Quando você está jogando contra o Hardness Chaos, quase 100% das vezes ele vai fazer o Hungerback Walker. Hungerback Walker para 2, para 3, vai fazer com que ele consiga blocar o seu primeiro bicho e faça mais 3 bichos. Além disso, ele tem Animation Module, que a cada bicho que ele faz que tenha marcador, ele pode pagar uma mana e fazer um outro bicho. Ou seja, a quantidade de bichos que ele faz é muito grande. Então, o Temur Battle Rage é muito importante nessa partida para você conseguir, com uma porrada só, matar esse oponente. Porque se você não consegue matar ele, ele faz vários bichos, talvez ele consiga até te matar na volta. Então, você tem que tomar muito cuidado. Explosivos é muito importante nessa partida também por isso. Porque quando você consegue matar a primeira parte do Hungerback Walker, se você não está jogando de Leyline e o Hungerback Walker tá fazendo token, você tem aqui um explosivos para 0 que consegue matar todos aqueles tokens que podem atrapalhar a partida. Então, tome um pouco de cuidado com essas cartas e use bem o seu Temur Battle Rage nessa partida. Por último, temos aqui Mono Red Fênix. Eu não pretendo falar muito desse match, porque eu acho que esse match não aparece muito nos campeonatos, mas basicamente o que eu tenho para dizer para vocês é, ele é muito parecido com o Burn. Então aqui a gente não gosta de Street Wraiths, não gosta de Dismember e sobe as cartas que lidam como lidam com Burn. Sobe Collect Brutality, sobe Descarte Instant Speed. Nesse caso, se você é um deck que tem Leyline, você pode sim subir as Leylines, não todas. Aqui eu prefiro ter Surge Extraction, porque a única carta que você tem que lidar nessa partida é a Fênix, você não precisa se preocupar com mais nada. Spell Snare não é uma carta que eu subiria, não subiria Stroke, nem Rejection, então assim, basicamente a gente está pleiteando aqui entre Kolagans e cartas que lidam com o cemitério. E Collective Brutality, desculpem. Então assim, não é um match que muito aparece. Tome cuidado com a vida, é igualzinho o Burn. Provavelmente jogo 1 é muito complicado, jogo 2, a chance dele ter Blood Moon é muito grande, então tome cuidado com as fetches que você vai fazer. Preste atenção para não tomar uma Blood Moon e perder o jogo na hora. Então, faça a sua fetch de forma correta. Lembre-se que nesses matches, tanto o Burn quanto o Fênix, quanto o decks que te dão muitas porradas, por exemplo, Humans, fazer fetch para básico nem sempre é uma má jogada. Então, assim, saiba disso, que apesar do Death Shadow querer que tome dano de propósito para castá-lo, fetch para básico não é nada errado. Então, sempre cuide bem do jeito que você vai fazer suas fetches, sempre cuide bem de como você vai jogar o baralho, etc. Dito isto, a gente fechou aqui os decks, né, que eu queria passar para vocês. Eu acho que o vídeo está bem longo aí, vai tomar um bom tempo de vocês para todos esses matches. Eu vou deixar aqui na descrição o Google Docs do Spell Snare, para quem quiser ver. E também vou deixar um sideboard guard que eu vou tentar escrever um pouco mais elaborado em cartas que tiram, em cartas que colocam, baseados nessas 75 aqui. Lembre-se, o Death Shadow, como qualquer outro deck Modern, ele está em constante evolução. Eu estou mostrando essa lista para vocês hoje. Deck evolui, as coisas mudam, os faralhos evoluem, então nunca fiquem presos numa lista, num side guide, etc. Sempre tentem pensar um pouco à frente do formato. Então pense assim, a Fênix vai mudar agora, ela vai começar, ao invés de usar Fênix, vai começar a usar Crackling Drake. Então peraí, o match mudou um pouco. Será que vale a pena eu ter Leyline of the Void, visto que Crackling Drake não importa se a carta está exilada ou não, entendeu? Então, assim, sempre tente verificar para onde os outros decks estão indo, para que você consiga colocar a sua lista acima da lista dos outros, né? Então, assim, essa é uma das coisas que muitos deck builders
tem de vantagem sobre outros jogadores, que eles estão sempre um passo à frente, né? Eles estão sempre pensando qual é a próxima evolução do arquétipo, né? Qual é a próxima evolução da lista. Bom, fico por aqui então com a lista apresentada, o sideboard ali embaixo, a lista do Spare Snare ali embaixo. Qualquer dúvida, pergunta, reclamação ou problema que vocês viram com toda essa informação que eu tentei deixar para vocês, mandem pergunta aqui embaixo. Não deixa de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo. E se vocês gostaram das informações aqui, se vocês acham que vocês querem outros deck techs também, deixem aí no comentário também quais são as outras listas que vocês gostariam de ter como deck tech. Vejam se essa forma de apresentar foi muito demorada, se foi boa, o que vocês mudariam, o que vocês não mudariam, se vale a pena fazer em 2 vídeos separados. Deem um feedback pra gente tentar melhorar sempre para deixar um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Valeuzão, galera. Um abraço.